Olá, professor, bem-vindo a este espaço da Muito Eclésia. Temos em cima da mesa um tema proposto por si, o Manifesto contra a Crise, compromisso com a ciência, a cultura e as artes em Portugal, assinado por mais de 130 personalidades, divulgado recentemente, um manifesto dirigido aos órgãos de soberania da República Portuguesa e também à sociedade civil. Foca então a situação de uma geração que é preparada e é formada, mas também desaproveitada e por isso se vê forçada a sair do país. Este manifesto apresenta consequências no património intelectual e cultural. Pergunto-lhe, professor Serdica, se a sociedade portuguesa está de alguma forma votada a ter de escolher entre a economia e o seu património cultural. Não devia ser assim, mas de facto, tal como em público as coisas são postas, muitas vezes é assim. Ou seja, nós vivemos numa situação económica conhecida de todos, desde há 2, 3, 4, 5 anos a esta parte. Há indicadores hoje em dia que nos dão evidência de que as coisas estão um bocadinho melhores do que estavam há um ano atrás, mas infelizmente com a estrutura económica que nós temos e sobretudo com a estrutura da opinião pública que nós temos, muitas vezes o desenvolvimento económico, ou seja, a sustentabilidade económica é posta quase em termo antinómico com aquilo que é a riqueza cultural, científica, de artes, etc. Não tem que ser assim porque o desenvolvimento integrado é medido por indicadores económicos, mas também é medido por indicadores que não são mensuráveis economicamente, mas que dizem respeito ao desenvolvimento da ciência, das artes, conhecimento em geral. Uma sociedade é tanto mais rica e encontra tanto mais as soluções para os desafios económicos que tem, quanto mais conhecimento tem. A cultura é uma ferramenta, precisamente o manifesto indica isso mesmo, que a cultura é uma ferramenta de consolidação do todo social. Muitas vezes é esquecida nos governos, nos orçamentos, nos cortes. Porquê é que isso acontece? É porque nos últimos anos, e num certo olhar utilitário sobre as áreas em que a empregabilidade, sobretudo dos mais jovens, existe, tem havido muita redução da cultura a uma espécie de enfeite, a uma espécie de área suplementar e supérflua, portanto, daquilo que são as grandes macro-áreas em que o emprego, em que o investimento público, e não só, deve ser mais centrado. E isso faz com que a cultura, tal como nós a devemos pensar, deixe de ser um instrumento para refletirmos originalmente, para refletirmos com sentido empenhado sobre as condições de governo da polis, por assim dizer, ou seja, daquilo que é a cidade e a política em geral, e passemos a olhar a cultura como uma espécie de diletantismo intelectual, quase, como uma espécie de ocupação para tempos livres, quando a cultura é o discurso que, ao fim e ao cabo, deve informar a nossa capacidade de pensarmos soluções não apenas para a cultura, para a educação, como para a economia, para o Estado. Portanto, eu acho que se nós olharmos para a cultura numa visão integrada, se olharmos para a cultura como uma expressão de nós próprios, se calhar estaremos mais habilitados a refletir originalmente sobre as soluções que devemos implementar para as empresas, para o Estado, para a política e não estarmos condenados muitas vezes a receber sem o tal filtro de pensar se essa solução é adaptável em Portugal ou não, as soluções que a Europa hoje tem e que nós também estamos a ver que o efeito é limitado. É justo dizer que a cultura é o parente pobre dos orçamentos de Estado, quando percebemos que muitas pessoas que constituem o governo vêm de áreas económicas e menos da área de ciências humanas? Poderá ser esse um indicador que justifique que a cultura seja sempre, de alguma forma, o parente pobre? O parente pobre tem sido, aliás, enfim, em reuniões europeias gerais em que esta questão é falada, aquele 1% para a cultura como medida mágica, por assim dizer, foi atingido em Portugal nos anos 90, salvo erro, mas desde então a esta parte a cultura absorverá talvez 0,3, 0,4, não mais do que isso. Portanto, uma gota naquilo que é o tal investimento público. É verdade que num país onde as carências económicas e sociais são tão visíveis, podemos cair facilmente naquela visão de que não há verba para a cultura. Neste momento temos que aproveitar o pouco que temos para reformas sociais importantes, para auxiliar
aquelas questões que são mais urgentes. Agora, o que a história nos revela, e não é preciso ir muito lá atrás, se nós pensarmos no que são países de vanguarda do conhecimento, da economia, no que são potências económicas na Europa, são ao mesmo tempo potências culturalmente ricas, porque nunca entenderam a cultura como uma espécie de complemento a mais, entenderam a cultura como uma posição a partir da qual a política, a sociedade e a economia devem ser vistas. É nesse sentido que considera que este manifesto é pertinente e faz sentido neste momento? Eu acho que é um manifesto muito útil, porque não sabemos ainda que resultados é que ele vai ter. Eu próprio só li o texto há uma semana atrás, quando o texto foi para a net. Sei que há a ideia de realizar uma série de encontros para auscultar sensibilidades várias. Mas eu parece-me que é muito útil porque é exatamente nestas alturas que é importante que a esfera civil se apresente, e nós de facto temos nomes de diferentes áreas políticas, exatamente, de diferentes instituições, portanto, médicos. Não pode ser visto como a tomada de posição de um lobby ou de outro. Quer dizer, não há ali um interesse específico, há ali de facto alguma convergência política, isso há, mas há vozes de quadrantes muito vários e que nos vêm lembrar uma coisa fundamental, quer dizer, o investimento na ciência, na cultura e nas artes é sobretudo um investimento numa geração que há de ser a geração que daqui a 5, 10, 15 anos há de ocupar cargos públicos. E, portanto, em nome dessa geração, quando eles dizem que em Portugal nós estamos a formar uma elite falsa, porque ao mesmo tempo que é uma elite, ela é falsa, porque não tem oportunidades para cá em Portugal mostrar que o investimento no ensino feito nessas pessoas é rentável, portanto que essas pessoas ficaram cá. O que também está aqui em mente é que se nós reduzirmos o desenvolvimento apenas a indicadores económicos, naturalmente, e não tem nada a ver com haver mais desenvolvimento ou não, mas naturalmente nós estamos a excluir à partida uma larga fatia de jovens que têm que emigrar, e numa imigração que é diferente daquela que existia em Portugal nos anos 60, porque é uma imigração que muito possivelmente não vai voltar. Muito bem, vamos ver que caminho é que este manifesto terá. Outro tema proposto por si, que tem estado em destaque nestes últimos dias, continua a ser a morte dos 6 estudantes na Praia do Meco. Enquanto a comunicação social divulga reconstituições da noite do 15 de dezembro, também as famílias das vítimas procuram que o único sobrevivente fale. Está em causa também, mais do que uma praxe, aquilo que ela pode indicar sobre aquilo que somos enquanto sociedade. Sem dúvida, tem sido de facto um caso que tem ocupado a nossa agenda, reconstituições, rumores, mails que se sabem que os pais dessas 6 vítimas têm tido acesso. O único sobrevivente não falou em público até agora, portanto não sabemos. Mas eu acho que é um caso, e agora, enfim, respeitando a dor desses 6 pais, mas saltando um pouco e olhando esse caso mais cá de fora, o que vale a pena nós interrogarmos é, na geração que frequenta o ensino superior hoje em dia, que tipo de sociabilidade, que tipo de valores é que eles próprios têm, ou seja, a cultura com que os jovens hoje chegam ao ensino e a cultura que as instituições de ensino, faculdades, associações, elas próprias, a maneira como os universitários mais novos são acolhidos e são integrados. Tem-se utilizado muito esse termo. São rituais de integração, são rituais para se sentirem identificados ou não. No seu caso, justificam-se essas palavras na sua ideia? Na sua neste opinião? caso em particular, não. Porque neste caso o que aconteceu é qualquer coisa que excede completamente e sinistramente qualquer tipo de sociabilidade, amizade, integração. Não sabemos o que são os factos, não sabemos o que é que se passou, tem-se ouvido imensa coisa, mas, enfim, falando pela questão genérica, as universidades, faculdades têm uma responsabilidade de integrar os jovens. Agora, esses rituais de humilhação, de submissão, de intimidação física até, levantam-me 2 questões simples. A primeira questão é a universidade tem como missão ensinar aos jovens valores
e ensinar a cultivar uma atitude de individualidade, não de individualismo, mas de individualidade, no sentido em que é a fase etária em que os jovens têm que encontrar os caminhos para colocar as questões, para pensar por si mesmos, para afirmarem a sua forma de ser, e isto é o contrário disso, ou seja, isto é a negação do indivíduo, é a sua entrada para um grupo onde a dinâmica, e nós sabemos isso, a dinâmica tende a ser irracional ou tende a ser mais, porque se nós não entrarmos neste jogo somos postos à parte e, portanto, há uma espécie de arrastar para situações em que, se calhar, individualmente e usando da liberdade individual, eles não entrariam nisso, por um lado. Por outro lado, assusta-me os próprios valores subjacentes a isso, ou seja, rituais de obediência, de submissão, vamos usar mesmo os termos, de insulto, de diminuição, são em tudo contrários àquilo que uma cultura cívica deve ter. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que a universidade tem que ter alguma responsabilidade, tem que ter uma cultura de ensino que contrarie isso e que dissuada aos jovens de enverdarem por essas práticas. Porque não podemos passar à margem do facto do professor Sadrica ser também diretor da Faculdade de Ciências Humanas aqui da Universidade Católica Portuguesa. Pergunto-lhe como é que na prática essas questões são enquadradas aqui na Universidade, como é que é gerida essa praxe e essa integração e acolhimento aos novos estudantes? Nós temos por hábito anualmente pedir à Associação Académica que nos faça chegar o plano de recepção, de acolhimento aos novos alunos. Analisamos esse plano, portanto, eles pedem-nos autorização ou dão-nos conhecimento disso, e desde há uns 2 anos esta parte, que além daquelas sessões normais que entre eles fazem e depois organizam um jantar fora, já organizaram uma vez um welcoming weekend, portanto um fim de semana em que colegas mais velhos e mais novos foram para fora. Felizmente não aconteceu nada, porque, repara, também há aqui aquele imponderável, é que nós não podemos garantir, como os alunos são adultos, não podemos garantir e não podemos ser responsabilizados por aquilo que é feito fora do nosso campus. O que nós tentamos fazer, e isso sim, é que haja uma ação solidária, ou que haja um contorno solidário que permita que esse acolhimento aos alunos não seja uma coisa sem valores, estéril, mas que os integre logo naquilo que é a matriz identitária, que neste caso as ciências humanas dentro da UCP têm. E essas ações solidárias mostram-se a praxe solidária, o que nós normalmente fazemos é convidar os alunos, os mais velhos e os mais novos, portanto, organizar, escolher uma instituição, de uma lista que todos os anos nós temos, uma instituição em que eles, por exemplo, uma tarde ou um dia, vão para essa instituição. O ano passado foi uma instituição de acolhimento de órfãos, salvo erro, em que eles durante um dia arranjaram 2 salas, pintaram as salas, portanto fizeram qualquer coisa útil, que ao mesmo tempo que agradou à instituição, permitiu aos mais novos perceberem desde logo que a universidade é também um serviço ao outro. E isso é particularmente visível nesta casa, onde a sua matriz identitária, ligada a que está a Igreja, tem mesmo que veicular esses valores. E são momentos como esses, no seu entender, que promovem de facto a integração e o acolhimento? Promovem no sentido em que, e tivemos bons ecos dos alunos e dos pais, 2 ou 3 casos que nos, enfim, simpaticamente fizeram chegar mails, porque disseram, o meu filho ou a minha filha gostou e sobretudo sentiu-se útil. E esta noção de sentido útil, nós às vezes temos um olhar sobre os jovens, enfim, não tem valores, não... por um lado sim, mas por outro lado temos boas surpresas, porque encontramos em alguns deles um sentido de missão, um sentido de serviço ao outro, de voluntariado com o outro, que é muito importante, que eles se calhar não tinham consciência disso, mas que esta iniciação lhes permitiu, se calhar, encontrar vocações futuras, particularmente no âmbito destas ações solidárias. São ações, então, a estimular. Obrigada, professor Sardica, por esta análise. Voltamos a encontrar-nos daqui a algumas semanas. Muito obrigado. Até à próxima.